Irmãos, se sentirem, se inscreva no canal, deixe teu like, compartilhe o vídeo e faça aqui o seu pedido de oração. Estaremos orando por você. Deus te abençoe. No início do ano passado, para ser mais exato, no final de 2023 início de 2024, nós começamos a temporada de preto no hospital de base, Instituto de Câncer, por conta de um diagnóstico, uma biópsia que precisei fazer na minha perna, perna direita, abaixo do joelho. Surgiu uma mancha de um dermatologista lá na nossa cidade, e o dermatologista imediatamente já pediu para fazer biópsia, foi feito. O resultado chega e eu então estou sendo diagnosticado com a enfermidade por nome de amiloidose macular, amiloidose cutânea. E desde então começamos a trazer exames aqui é referência, irmãos, em São Paulo, capital, uma boa estrutura, Rio, Belo Horizonte, Brasília. Mas Deus agraciou essa cidade de ter os melhores médicos, os melhores hematologistas. É o médico que cuida da parte sanguínea, irmãos, essa parte de enfermidade para a medula óssea, e faz exame, repete exame, faz exame de imagem. Eles, por sinal, estão perplexos, porque a enfermidade era para ter acometido os rins, o fígado, o pâncreas, o sistema nervoso, o coração. Algumas alterações no sangue eram para ser apresentadas. Mas para a honra e glória do nosso Deus, irmãos, os exames não constam nada. Aí me mudaram de médico na última vez que eu fui, já foi maio. O doutor falou para mim: nós vamos passar você por uma outra linha de investigação, outros médicos, para ver o que eles dizem, outras opiniões. E hoje, cheguei aqui pela manhã, já fui direto para o hospital, mais exames, mais consulta, ontem à tarde, junta tudo. Nós estamos na mesa junto com os médicos, 2, 3 médicas, salvo erro, 4 médicos, depois entrou mais um. Irmãos, e a gente percebe eles conversando e olha para o sistema, olha para o computador, querendo dizer assim, como que ele tem essa enfermidade e ele não tem nenhum órgão comprometido. Mas eles não sabem que assim que fui diagnosticado, eu estava em São Paulo para começar esses exames, eles não sabem disso. E estava em Jundiaí, por sinal. Naquela semana ia ter reunião ministerial, RRM, irmãos ali na central de Jundiaí. Quando eu chego na igreja, encontro um Salvador também chegando, o Beniguinho também chegando, o Edson Figueiredo. Me apresentei para eles, pedi a oração, a unção. Irmão Salvador sentiu de ungir. Irmãos, entramos ali dentro de um quarto. E assim o Senhor permitiu de ser ungido naquela noite. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, e assim os exames, os resultados, é isso que já foi compartilhado com a igreja. Os exames não dão nada. Irmão, coração não tem nada, fígado não tem nada, pâncreas não tem nada, urograma simples não dá nada, glória a Deus, sistema nervoso não dá nada. Hoje a médica falou para mim: você está com problema nas vistas também, problemas urológicos, outros problemas de saúde, mas percebe-se que a enfermidade já é rara e o que está acontecendo com você ainda mais raro ainda. Glória a Deus. Amanhã é terça, quarta-feira eles querem que eu refaça a biópsia. Irmãos, quarta-feira às 13 horas, estou de volta no hospital. E agora eu conto com a oração desta igreja. Eu refaço a biópsia na quarta, pegamos os resultados
Se vocês me ajudarem em oração, eu creio que não vai dar nada. Na quinta-feira já estou retornando, se Deus assim permitir todas as coisas, quinta, sexta-feira. Trago saudação de Marabá e quero também levar as vossas para saudar minha comum com a santa paz de Deus. Amém. Casado há quase 25 anos, a nossa querida irmã Joyce, sou pai de 3 filhas, a Bia, Emily e a Antonella, há 18 anos no ministério, de cooperador de 6 anos, ordenado a ancião com 31 anos de idade, por misericórdia de Deus. Moramos numa cidade grande, com 300.000 pessoas, 2.000 crentes aproximadamente, 7 anciãos, 7 diáconos, uma obra, irmãos, bonita, crente, fervoroso. E somos como vocês aqui, quando sabe que tem visita, o povo vem também, a igreja enche, a gente fica feliz. Louve e agradeço a Deus, irmãos. E minha mãe analfabeta até hoje, não sabe ler nem escrever, mas conseguiu criar os 4 filhos dentro da igreja. De uma forma de dificuldade, enfim, montar pastor de casa do Senhor. Eu, particularmente, sirvo a Deus por convicção, por alegria, por prazer. Não estou na igreja por força e nem involuntariedade. Tenho prazer de ser crente, tenho prazer de servir a Deus. Batizei com 12 anos, aprendi a música cedo, comecei a tocar também. Irmãos, e assim o Senhor muito tem nos abençoado. Nos últimos anos temos atravessado por muitas enfermidades, mas em todas elas o Senhor tem mostrado o seu poder, a sua misericórdia, a sua benignidade, e o nome de Deus tem sido glorificado. Glória ao nome santo do Senhor. Vendo graças a Deus, porque na infância, irmãos, parece que essa é a obra que é para contar. Na infância, meu pai foi embora de casa, meu padrasto, irmãos, e nessa ocasião, minha mãe foi tomada pela depressão, irmãos, e ela não conseguia sair dentro do quarto, ficava trancafiada por dias e semanas, e eu sendo o mais velho, já um mocinho mais velho, com 10, 11 anos de idade, tirava a água do poço, enchia as bacias para encher para os meus irmãos assim, tomarem banho, preparava o alimento da casa, que não era muita coisa, mas o que era o que Deus tinha preparado: água, milharina e sal. E a gente comia isso no café, no almoço e na janta. Louvado seja Deus por isso, porque nada não está tão ruim que também não possa piorar. Bendito é o nome do Senhor. E a gente comia, meus irmãos, nos alimentávamos com aquele alimento. E um certo dia, minha mãe, nessa ocasião, numa situação difícil, o espírito da morte entrou dentro do quarto, que foi até ela, e convidar ela para tirar a vida, porque jamais ela ia ser uma mulher feliz, jamais ela ia ser uma mulher contente, alegre. O marido tinha abandonado, a família não ligava para ela, a irmandade não fazia visita, e aquilo foi corroendo a sua fé, foi destruindo, irmãos, a sua autoestima. E um determinado dia, depois de dias e dias, aquele espírito dentro do quarto, o espírito falou para ela: tira a sua vida, é melhor morrer do que viver. Mas antes de você tirar a sua vida, tira a vida dos meninos primeiro, para eles não ficarem por aí, na casa de um, na casa de outro, dando trabalho. E minha mãe foi tomada por aquela ousadia que não vem da parte de Deus. Vai à cozinha e prepara aquele engrossado de milharina, coloca veneno de rato dentro da comida e espera dar 11 horas, irmãos, para envenenar os meninos, e posteriormente se jogaria de cima da ponte. Bendito é o nome do Senhor. Mas olha como as coisas funcionam. O adversário pode até fazer a panela, mas ele não faz a tampa. Do outro lado da cidade, irmã Zefinha, da obra da piedade,
Nefinha tem 98 anos de idade, viva, é lúcida, irmãos, é sogra do irmão Aloísio, segundo ancião mais antigo da cidade. Mas Nefinha tem uma visão, uma revelação, essas coisas de obra da piedade, irmãos, que só as irmãs podem nos explicar com mais especificidade, né? Como é isso? Como é ser tomada por uma visão de Deus? Nefinha passando um café, Deus revela para ela, nós quatro em volta do fogãozinho, irmãos, e nós chorando e dizia, socorro, socorro. Ela entende o que estava acontecendo, pega uma bolsa com um véu, atravessa a cidade de Marubá, passa na casa da irmã Nena, que também é da obra da piedade, esposa do irmão Alcides, o ancião mais antigo da cidade. Passa na casa da Nena e disse, Nena, Deus me deu uma revelação com a Terezinha, com o Marcos, o Rafael, a Simone, a Valéria, e você me acompanha na casa da irmã Terezinha. A irmã Nena, experiente, antiga no ministério, disse, claro, irmã Zefinha, por mais que hoje não é dia de visita, mas se Deus te revelou, vamos hoje, vamos, porque certamente aquela casa te presta. Irmãos, se elas não chegam a tempo, 5 caixões tinham saído daquela casa naquele dia. Minha mãe esperando a hora, irmãos, para nos alimentarmos, 11 horas, 11h30, meio-dia. Enquanto nós estivéssemos comendo, o projeto era ela depois se jogar de cima da ponte. Quando pensa que não, chega as 2 irmãs em casa. Abre a porta, minha mãe vai ver quem era. As 2 irmãs com um sorriso no rosto. Glória a Deus. Paz Deus, irmã Terezinha. Minha mãe, quando viu essas 2 irmãs, caiu em pranto de choro. Ela chorava e gritava e dizia, Deus me ama, Deus me ama. Eu não orei para Deus mandar ninguém em casa, Deus mandou vocês, Deus me ama. As irmãs entram, abraçam minha mãe, glória a Deus. Tem irmão e tem irmã que tem medo de abraço, irmão. Tem ou não tem? Glória a Deus. Culto virtuoso, culto de busca dos dons, você não imagina o quanto um abraço faz bem. Diz a psicologia que quando você abraça ou você é abraçado, é liberada uma substância do seu cérebro chamada serotonina, dopamina, endorfina, hormônio da alegria, o hormônio do prazer, glória a Deus. Agora, se um abraço humano faz tão bem, imagina um abraço espiritual. Minha mãe é abraçada, as irmãs seguram ela, irmãos. Segurou e não soltou. E tem época da nossa vida que a gente quer só um abraço. É porque se a gente está tão profundo e você não quer muita coisa, um abraço, uma paz de Deus, uma saudação já é o suficiente. Correto, igreja? Olha a pergunta inteligente que as irmãs fazem para minha mãe. Terezinha, por que Deus trouxe nós aqui nessa casa? Minha mãe dizia, eu ia tirar a vida dos meninos, coloquei veneno de rato na comida, eu ia envenenar eles agora 11 horas, mas vocês chegaram. Elas diziam, não, Terezinha, não, você não vai tirar a vida de ninguém, joga a comida fora, chama os meninos para nós orar. E a irmã Teresa chama os meninos, lá vem as crianças, cabeludo, aleluia, amarelo, irmão, já fazia meses que nós vinha comendo água com milharinha e sal, louvado seja Deus por isso. Irmãos magro, raquítico, os pés grandão, descalço, e a mãe disse, veste camisa, Marcos, para você presidir oração, você é o ouvido da casa, glória a Deus. Vestir camisa, dobramos o joelho, presidir oração.
E a partir de agora, eu começo a entender o que estava acontecendo dentro de casa, porque a irmã começou a orar dizendo: graças te damos, porque chegamos a tempo. Tua serva ia tirar a vida dos meninos envenenados, porque não aguenta a prova, angústia, tristeza. Nessa hora eu caio em pranto de choro. Os meninos pequenos começam a chorar. A glória de Deus toma aquela casa. Elas repreenderam o espírito da morte. Glória Jesus. O céu abre como já está perto para nós o Maracanã. O Senhor veio e me batizou com a promessa. Glória ao nome santo do Senhor. O ministério perdoa, mas fica de pé, irmã da obra da piedade, que está nesse fruto que eu quero conhecer vocês. Glória a Jesus. Eita glória. Glória a Deus. Uma, tem duas, três, quatro, cinco, são muitas. O ministério de vocês é de grande relevância. Aleluia. Então vai, não renuncia, não para. Glória, tem alguém precisando de um abraço, tem alguém precisando de uma saudação, tem alguém precisando de uma visita, tem alguém precisando, aleluia, de vocês para chorar. Glória, no outro dia minha casa foi suprida de arroz e feijão, caixa de leite, Nescau, sapato para os meninos, guardaram nós para cortar, levaram nós para cortar o cabelo. Glória, a morte foi embora. Em nome de Deus está sendo glorificado. Podem sentar, Deus abençoe. O nome de Deus está sendo glorificado. Comandando essa obra da cidade de Rio Verde, esse livramento, glória a Jesus, central de Rio Verde, irmão Lázaro presente, irmão Daniel, e o Senhor dizia assim: se entrou alguém aqui hoje, e você achou que hoje é o último dia que você vive, é mentira daquele que não gosta de você. Evita com abundância, espírito da morte, depressão, síndrome do pânico, seja repreendido no meio do povo de Deus, em nome de Jesus Cristo. A igreja serve, amém. Terminou o culto, vem o irmão me saudar, irmão Luiz. Irmão, é Deus na sua vida e na minha vida. Deixei uma corda em casa agora, uma carta despedida da família. Vim no culto pela última vez, mas eu já estou liberta. Deus acredita nisso. Glória a Jesus. Irmão Luiz, não vai tirar a sua vida. Deus te ama, vem cá, deixa eu te dar um abraço. Dê um abraço nele. Deus não selou ele com a promessa, mas ele sentiu a virtude de Deus. Foi tomado pelo choro. Ele dizia: estou liberto, estou liberto. Chamei o ministério, estava presente e disse: cuida desse irmão, ele precisa de cuidados espiritual, não deixa ele sozinho. E os irmãos diziam: jamais, irmão, vamos cuidar dele, o Senhor vai cuidar dele e vai tirar você. Jesus. Nessa mesma linhagem, irmão, na mesma linhagem. Irmão, servo de Deus, esse segundo ancião mais antigo vai ao Maranhão, irmãos, a trabalho, me convidou para ir com ele. Eu fui junto com o servo de Deus. Irmãos, e o que ele foi fazer, a atividade que ele veio desenvolver, não deu certo. No outro dia a gente vem voltando, e ele veio, irmãos, uma tristeza muito grande. Eu olhava na fisionomia dele, era perceptível, era visível, e ele não estava feliz, não estava alegre, a angústia estava continuando. Eu não tinha o que fazer, estou no banco do passageiro. Irmãos, deitei um banco um pouquinho, veio ali de olhos fechados, e ele vem dirigindo. Saímos da cidade de Açailândia, sentindo Marabá, 250 quilômetros. Quando nós saímos de Açailândia, o espírito da morte também entra dentro daquele quarto do carro e começa, irmãos, ali a ter um diálogo com ele, a relembrar ele os momentos de tristeza que ele estava passando, a relembrar ele os momentos de angústia, a relembrar ele os momentos de aflição. E eu, dado momento, o Espírito falou para ele: irmão, tira a sua vida.
É melhor você morrer do que viver. A primeira carreta que vim de lá para cá, vindo de Imperatriz, você joga esse carro na frente de uma carreta, não vai sentir dor, bendito é o nome do Senhor. Todo sofrimento seu acaba e esse outro aí vai junto com você. E eu deitado, não imaginando a guerra que estava na mente dele, a luta dentro daquele carro. Glória ao nome do Senhor. Nesse espaço, irmãos, de 30 quilômetros de Belém, Brasília, o Senhor já começa a trabalhar, porque nenhuma carreta passou por nós. Glória a Deus. E aí saímos da Belém, Brasília, entramos numa rodovia estadual, MA, irmãos, uma rodovia silenciosa, e os espíritos falando: joga o carro dentro de um buraco, joga esse carro na frente desse morro, joga esse carro na curva. E o servo de Deus vem lutando contra esses espíritos, dirigindo e lutando. De repente chegamos em Cidelândia, irmãos, uma cidadezinha pequena. Glória a Deus. Primeiro quebra-mola, quando nós estamos saindo lá no último quebra-mola, um trailer da polícia militar, irmão, polícia rodoviária estadual. O guarda, quando viu nós passando, glória a Deus, apita. O servo de Deus encosta o carro. Quando o carro parou, eu olhei. Quando eu acordo, que eu olho para ele, o que houve, irmão Luigi? Ele, o guarda pediu para parar. Eu tenho uma certa aproximação com ele e falei: só falta o irmão me dizer que o documento está vencido, que a habilitação está vencida e vamos terminar a nossa viagem de ônibus. E ele disse: não, eu estou provadinho, mas não tanto. Aqui está tudo em dias. O guarda chega, para do lado, documento. Ele entrega, documento pessoal. Ele entrega, o guarda conferiu, olhou placa. Me acompanha lá dentro do trem, por favor. Ele desce, entrou no trem. Irmãos, daqui a pouco eu estou ouvindo lá dentro do trem, sabe? Como alguma coisa já está tendo, irmão. Eu pensei: será que o guarda foi dar um conselho para o irmão? O irmão não gostou do conselho? Será que eu estou pensando? O guarda está lá dentro, enxugando o irmão, meu irmão. Já me abre a porta aí, vai sobrar até para mim, entendeu? Mas a nossa mente é muito fértil. A gente faz interpretações equivocadas, leituras errôneas. A gente olha para uma pessoa e deduz alguma coisa e não é o que a gente imaginou. A gente olha para o comportamento de uma pessoa e faz uma leitura e acha que aquilo e na verdade nós estamos na contramão da vida, irmãos. De repente abre a porta, o irmão Aloysio sai lá de dentro, tomado por Deus, falando em línguas. Falando em línguas, tomado por Deus. Tomado por Deus, irmão. Entra no carro, eu entrei também. Ele ligou o veículo, viajando alguns quilômetros. Eu calado, sem saber o que estava acontecendo. De repente ele cai em pranto de choro. Irmãos, encostou o carro, cobriu o volante com os braços e chorou. E o silêncio tomou o carro. Daqui a pouco ele retorna assim, sim, olha para mim e disse: Marcos, eu ia tirando a minha vida, eu ia tirando a sua vida também. Eu levo a mão no suporte que tem aqui, não vou levantar. Eu olho para ele e disse: como assim, irmão Luiz? Você ia tirando minha vida? Aí ele me conta o que eu contei para a igreja agora. Saímos de Açailândia, o Espírito da Morte entrou nesse carro. Você estava dormindo aqui do meu lado, e o Espírito mandando jogar esse carro na frente de uma carreta, jogar o carro na frente de um morro, dentro de um buraco, de um despenhadeiro. Eu vinha lutando com esse Espírito até chegar na cidade de Cidelândia ali atrás. Glória ao nome do Senhor. Aquele guarda viu nós parando, foi Deus. Parei o
do carro, ele mandou entrar dentro do trailer. Quando eu entro, ele manda eu sentar de lado da mesa, ele senta de cada mesa, com os meus documentos na mão, disse: Aloísio de Jesus Neto, por que você quer tirar a sua vida? Deus te ama, sua casa te ama, sua esposa. Aí foi minha vez de dar uns glória grande, irmão. Fala em língua. Aleluia. Eu lembro que eu batia no painel do carro e chorava. E chorava ele, e chorava eu. Aí ele dizendo: Marcos, Deus tomou um guarda sem me conhecer e disse: você é homem de Deus, é um servo de Deus. A morte te rodeia para te matar, mas vai para casa liberto. Meu mal, eu vou te manifestar diante de você. Nessa hora ele batia na mesa, por isso que eu ouvia lá dentro alguma coisa, algum barulho diferente. Era ele batendo na mesa, dando glória a Deus. Espírito da morte caiu da terra na hora. Enfrenta a glória. Aleluia, os dias é difícil e nunca, aleluia, a sociedade precisou tanto de ajuda como eu estou precisando agora. Aleluia, Catepés, paciente que procura clínica de psicologia e clínica de psiquiatria. 7 é evangélico, 7 é crente, 7 serve a Deus, 7 tem vínculos a alguma igreja. O que é isso, igreja? É os espíritos que se levantou, aleluia, para envergonhar os casos, a homens e mulheres de Deus na terra, que tem desejo de carregar as centelhas de Cristo no coração. Dá glória nessa noite. O remédio de depressivo é glória. O remédio de quem está doente é Jesus. O remédio de quem está reagindo psicológico. Esse remédio está na mão. Poderoso é o Senhor para libertar alguém que está aqui nessa igreja também. Eu não te conheço, mas o Senhor te conhece. Eu não sei onde você mora, mas o Senhor sabe. Aleluia, eu nunca te vi, mas o Senhor, aleluia, conhece você desde a época da sua fecundação. Te deu nome, te deu estrutura, colocou fôlego de vida nas suas narinas e não fez você vir a esta terra em vão. Se você veio, aleluia, aproveita a vida, dá glória, serve a Deus, seja crente, não seja amigo do mundo, seja inimigo do mundo e seja amigo de Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Assim, irmãos, o Senhor libertou o seu servo naquele dia. E nós estamos aqui testificando o poder de Deus. Dá tempo de contar mais uma obra. Glória a Deus. Me chamaram para falar de batismo para um homem, um senhorzinho já de idade. Irmãos, está mesmo na nossa cidade. Quando eu cheguei, irmão, naquela casa, levaram lá dentro do quarto e encontrei com aquele homem naquela situação. Eu cheguei, isso, irmão. Eu até aproveito aqui a liberdade para dar um conselho, né, para os irmãos, para toda a irmandade, não deixar os seus pais, uma pessoa idosa chegar naquele estado que eu vi chegar, ele apodrecendo no mundo da rede, a família abandonou ele lá no mundo, né? Nós temos aí o estatuto do idoso, se você ler, você vai ver que é séria a coisa. Idoso não é chapéu velho, o idoso não é sacola velha, irmãos. Ele merece toda a atenção, toda a ajuda, todo o suporte possível até o dia da sua partida. Eu entro no quarto, eu vi aquele senhorzinho naquela situação, irmãos. Ou nós não somos agentes de nenhum órgão público, não estamos ali. Glória a Deus, para investigar e fiscalizar a casa de Deus. Vamos lá para falar aqui, louvado seja Deus. Estou tocando no assunto aqui, porque eu vou longe de casa, irmãos, mas não deixe isso acontecer. O senhorzinho estava de um jeito que se ele a pé e saía, irmãos.
uns 70 anos de idade, e os irmãos que conhecem a família, amigo da família, convida para ir lá acabar no batismo, uma família aceitou. Glória a Jesus. Irmãos, eu puxei um tamborete, sentei, isso lá dentro do quarto. E comecei a evangelizar aquele senhorzinho. De vez em quando a esposa vinha e dizia, ele não ouve. Ele já está aí nessa situação há 5 anos, não fala, não ouve. A boca é da mulher, na boca dele, nada. E eu olhava para ele, Jesus a ele, olhava para a esposa, aquela de uma senhorinha também. E continuei falando da graça, Cristo, salvação, vida eterna. E ela vinha de novo no quarto, tentando jogar centelhas negativas dentro do nosso coração. Irmãos, em um dado momento eu olhei para ela, olhei para o Senhor e disse, olha, será que ele não ouve? Não ouve não. E eu virei para ele e disse, seu Francisco, o senhor ouviu tudo que foi falado aqui nessa tarde? As lágrimas correram, irmão, do rosto do seu Francisco. Aí eu me agigantei nessa hora, me posicionei. O senhor aceita ser batizado na congregação cristã no Brasil para a remissão dos seus pecados, o sepultamento dos mesmos e o direito da vida eterna? Ele balança a cabeça. Aí a senhorinha saiu de casa afora, gritando, chamando pelos filhos, gritando, e dizia, vem ver, o pai de vocês está ouvindo os crentes, olha, rápido o quarto ficou cheio, a irmandade, ali alguns irmãos presentes, irmãos junto com a família também, e nós temos um parecer, irmãos, antigo já do ministério, numa situação como essa, mesmo a pessoa pedindo o batismo, a gente tem que perguntar para a família se a família também concorda, né? E aí perguntei para a esposa, a senhora aceita nós batizarmos o seu esposo? Claro, irmão, pode batizar ele não foi batizado em nenhuma igreja, né, e é pagão, e tem que batizar, tem que pagar para batizar ele? Não precisa, não, senhora. Salvação aqui é gratuito, o batismo é gratuito, ele já pediu, então vamos fazer o batismo dele. Providenciei um tanque, chamo um diácono, batizamos ele no mesmo dia, no outro dia eu volto para fazer uma visita. Quando ela viu meu carro parando na porta da casa, ela veio de passos rápidos, falando alto. Irmãos, um pouco ofegante, dizia, irmão, vem ver o que aconteceu com meu velho, vem ver, irmão, corre! Eu desci do carro, entrei de casa dentro, ela puxando pelo meu braço. Quando eu entrei dentro do quarto, irmão Francisco está em pé, liberto por combate. Irmão Francisco, o que aconteceu? Ele diz, irmão, andou um homem aqui de madrugada me chamando pelo meu nome, irmão. Diz, Francisco, pega na minha mão que é hora de você levantar. Glória a Jesus. Ele em pé, segurado na cabeceira da cama, irmão. Glória a Deus. Eu falei, senta, não. Muito tempo sentado, deitado, eu quero ficar em pé. Glória a Jesus, batizado num dia, naquela madrugada, aleluia, o anjo entrou dentro do quarto, coloca ele de pé, liberta ele por completo, e o nome de Deus está sendo glorificado. Rendo graças a Deus por essas obras contadas a Deus, seja louvado.